Ah, agora sim. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Jane. Oi, Jane. Melissa. Érica. Oi, meu bicho. Beijo pra ti. Verli, tudo bom, meu amigo? Tudo certo? Que bom te ver por aqui. Aguardando a Thaís. Acabei de chamar ela. Vamos aguardar a sua entrada. E aí, pessoal? Como estão as coisas por aí? A gente vai, enquanto a Thaís não entra, vou dar já uma pequena abertura, né? Que decidimos de fazer essa live em função de um post que eu acabei colocando no Instagram há um tempo atrás e que acabou vindo ao encontro de um assunto que a Thaís gosta, né? Ela é professora de Sociologia e Filosofia, então calhou que estava mais ou menos dentro de um assunto que ela estava, se não me engano, estudando ou havia estudado um tempo atrás, né? A gente decidiu dar uma desenvolvida aí e vamos tentar encaminhar um bate-papo interessante aqui hoje. Deixa eu ver o que está acontecendo, que ela não entra. Thaís, bora. James Bertolucci, obrigado pela presença, meu tio querido. Andréa Rose, amigão de lives e apresentações. Bons ensaios. Vamos lá, vamos lá. Onde é que tá minha parceira de live? Pera aí, opa. Oi, Aê! e aí, Buenas. tudo bom? Tudo Deixa eu bem. me Eu, ajeitar aqui. eu te escuto bem. Vamos ver se o pessoal tá escutando também. Escrevam aí, ver se o pessoal está ouvindo direito. Marco Ah, Toledo. oi, Nick, Marco. Ai, que bom, um monte de gente. Estou me sentindo importante, né? Tô falando contigo, Igualmente, né? né? É importante o teu convite aí, que eu me senti muito mais importante. Ah, mas Até aqui parece que sabe. a nossa dobradinha é boa, faz 20 anos, não é? Caraca. Ah, desculpa, Tipo isso. agora eu entreguei, né? Entreguei a idade, assim, né? Mas não adianta, as conexões são assim, né? E por que não cruzar os assuntos, né? É verdade. Oi, dona Lúcia, tudo bem? Marco Toledo, parceiro, também de lives. Cara, camarada dos Verdade. bons, dos bons, aqueles mineiros do bom, sabe? Gente boa pra caramba. Aliás, vocês têm que fazer mais lives juntos, né? Porque a última foi muito boa mesmo, olha. Ó, que legal. Foi Então muito legal. nós vamos trocar uma ideia logo em seguida aí para fazer uma live acontecer. Isso. Ele já me acenou com essa possibilidade e a gente que não conseguiu desenvolver ainda o assunto para fazer rodar o projeto de novo. Ah, legal. Tá Pois bom o então, áudio. Duda. Obrigado pelo retorno, Michael. Michael é um aluno lá de Oi, Carlos Marco. Barbosa. Prazer. Que bom, que Tá bom, bom? bom Então vê-los tá por bom. aqui. Então, se não ficar Tá bom, bom, aí a gente coloca o fone, né? Mas então, se tá ok, então vamos continuar assim, então. vamos lá. Antes de Pois tu entrar, então. eu mais ou menos pincelei um pouquinho o assunto, né? Por que que a gente está fazendo essa live. Então Uhum. agora tu pode tacar de pau. Então tá. Bom, primeira coisa, assim, obrigada aí pela presença do pessoal. Eu acho que esse assunto, na verdade, assim, além de ser música, é um assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo. Não dá pra gente analisar, mas é muito difícil, né? Alguém não gostar de música, né?
É muito Uhum. difícil, assim, a questão é que normalmente a gente ouve a música, mas a gente também não se interessa tanto para ver o que está por trás disso, né? Na sociologia, e é esse assunto que eu quero trazer, isso que me motivou, né, na nossa troca aí de figurinhas, é que Sim. tem um sociólogo que se chama Norbert Elias. E ele escreveu um livro, ele assim, é um sociólogo alemão, de origem judia, ele faleceu em 1990. Mas ele escreveu um livro que se chama Mozart, Sociologia de um Gênio. E esse livro me chamou sempre muito a atenção, né? O livro mais, assim, mais conhecido dele, na verdade, é O Processo Civilizador, porque o Norbert Elias ele vai tentar e compreender o que está por trás da sociedade quando a gente fala em costume, quando a gente fala em configurações. Ele tem um termo que ele utiliza que é figuracional, sociologia figuracional ou configuracional. O que é isso? É quando a gente consegue entender as conexões que tem entre emoção, sociedade, estrutura, né? Então ele usa muito da psicanálise, mas ele usa a sociologia para falar do que ele chama de processo civilizador. Então, todos esses autores que acabam estudando as suas teorias a partir da Idade Média, né, passada a Idade Média, com o advento da Idade Moderna, foi um período que muitas coisas foram alteradas na sociedade, né? Os costumes, eles foram sendo criados, o que era certo ou o que não era certo a gente fazer, né? Desde do hábito, do costume de como se portar à mesa, o que vestir, o que ouvir. E ele pegou o Mozart para fazer justamente esse exemplo. Como nasce um gênio? Por que que a gente fala em gênio, né? Na música, isso é muito comum, né? Ah, porque o Uhum. cara é um gênio da música. Ele vira o quê? Um clássico. Todos esses caras, essas mulheres que se tornam clássicos nas suas áreas, é porque eles têm algum diferencial. E o clássico é algo que é atemporal, né? Ele não desaparece, ele permanece de alguma forma na memória e ele é colocado, recolocado nos diferentes períodos históricos. E quando eu pensei nessa questão da genialidade, né, o que me motivou, que eu acho que foi o que tu estava falando na introdução, era aquele post, né, que tu fizeste. E Uhum. eu achei aquilo sensacional. E a partir dali eu pensei, poxa, a gente pode falar sobre isso porque interessa aos alunos, né, que estão fazendo vestibular, que são as pessoas que eu lido mais. Esse livro, por exemplo, Duda, caiu 2 vezes na prova do Enem. Olha Eles só. tiraram trechos e justamente e são questões difíceis, questões que geralmente os alunos erram, porque eles abordam questões por esse lado humano mesmo. As perguntas são Uhum. sempre voltadas assim de qual é essa noção de gênio? Por que Mozart naquela época, só que são questões objetivas, né? Mas eles tiram trechos do livro que abordam essa parte. Por que aquela questão naquela época era importante? O que fazia de Mozart um gênio naquele contexto histórico? E a gente está falando do Uhum. século XVIII, né? Uhum. A época do Iluminismo, onde tudo começou a mudar, a ascensão da burguesia. Esse momento, em todas as áreas, muitas coisas vieram à tona, né? Criação de músicas diferentes, a visão da medicina diferenciada, a visão de Sim. uma estrutura de educação diferenciada, e Mozart Uhum. entra nisso. Ele entra nesse contexto. A frase, posso ler a frase que estava no teu post? Claro, com A certeza. frase diz assim, ó, é uma frase dele, né? É uma frase dele. Uhum. Bom humor, sensação de bem-estar, uma volta caminhando à noite sem sono. Fico com a mente cheia de ideias, além do que desejaria. Vem como e de onde? Sei lá. As que me agradam seguram na minha cabeça, criando um tema enquanto outras melodias surgem, conectando-se entre si, estabelecendo um acordo para a conclusão da composição como um todo. Uhum. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu pensei, poxa, ele tinha essa concepção, ele chegou a essa conclusão, né? Eu te confesso que o que me motivou, além de tudo isso, é que eu escuto muito Mozart quando eu estou trabalhando e quando eu estou estudando. Olha só. Desses clássicos, é o que eu Sim. mais gosto quando eu preciso de inspiração.
Se, eu não sei, tá? Por quê? Não tem uma explicação lógica para isso. Mas, por exemplo, se eu vou ouvir Beethoven, Chopin, Bach, eu acho que não tem a mesma pegada. Sempre me deu a sensação que o Mozart ele tem uma coisa assim rompante. Ele quebra com a estrutura. E quando eu fui ler esse livro, eu entendi por quê. Eu acho, Uhum, né? uhum, Que me dá essa sensação, porque Mozart era um rebelde. O Mozart ele rompeu, né, com as questões, até depois, quando eu terminar essa parte, eu quero te lançar umas perguntas assim para ver o que se tu compactua com isso ou o que tu acha, né, qual a tua visão. Mas aham, enfim, o Mozart, ele essa forma dele pensar, né, desse relaxamento, né, porque eu inclusive comento com os alunos, né, depois eu quero ouvir a tua opinião como músico, né, sobre isso. Eu comento com os alunos de como é importante, assim, nem sempre, nem todos gostam, não dá certo para todo mundo, mas a música clássica, ela é realmente algo fenomenal, assim, para quando tu precisa relaxar a mente, para que venham à tona inspirações, ou como é que é? Insights. É isso que eu queria falar, aham, insights. E sim. essa frase dele, ele mesmo atribuía isso. Eu acho engraçado porque ele tinha essa liberdade, ele criou essa liberdade para criar, e hoje, quando nós precisamos criar alguma coisa, a gente utiliza dele, né? É engraçado isso, né? Quer dizer, eu utilizo, né? Verdade. E Aham. É um então eu acho recurso. engraçado. É um recurso que, na verdade, ele usava com ele mesmo, né? O Mozart, ele é austríaco, né? Ele nasceu em Salzburgo Isso. e, Uhum. e naquela época, Salzburgo era uma cidade muito pequena e ele tinha que preparar a música, mas a música era uma encomenda. Nessa época, né? Os musicistas, enfim, eles criavam músicas por encomenda, porque era para a corte. O pai do Mozart, né, o Leopold, ele já era Ou para a músico, ele era ou para a igreja. ou para a igreja, porque o sacerdócio tinha um poder imenso, né? Sim. Também. Uhum. E, mas era sempre por encomenda, né? Era uma música que eles chamavam de música de corte, né? Não era uma música artesanal, era uma música feita para um momento. Sim, específico. Claro, É. específico, eles ganhavam para aquilo ali, mas eles estavam ligados, né, naquele contexto, eles não podiam se desvencilhar daquilo, né? Uhum. E isso começou a incomodar muito Mozart. E quase ninguém fala, né? Mas Mozart tinha uma irmã que era tão talentosa quanto ele, né? O Mozart tinha uma irmã, acho que ela era mais nova, e nunca ninguém falou muito dela. Inclusive dizem, mas eu não sei se é verdade, que ela fazia algumas composições, que Mozart falava com ela quando ele estava sem inspiração e recorria Aham. à irmã. Mas eu não sei se é Olha verdade só. ou fofoca. Não sei, isso eu já não sei. Essa história eu não sei. Mas pode ser que tenha fundamento, porque a família era de musicistas, né? É, Todos. Né? Desde o pai dele que deu todo o pontapé inicial, né? exatamente. E ele era um músico bem renomado, assim, né? Eles tinham todo um conhecimento nessa área, né? A Sim. questão que o Mozart, ele compunha já com 4 anos, né? É. Ele fazia óperas, ele tinha uma capacidade incrível que ele se sentia preso, na verdade, né? E ele, de todas Uhum. as formas, tentou se desvencilhar da corte, porque ele queria ir para Viena, porque Viena era o lugar onde era o polo cultural, né? Lá Uhum. onde as coisas aconteciam. E ele queria ser um músico autônomo. Então, veja só que naquele tempo já tinha essa noção, né? Ele queria se sentir livre. E todos avisavam: poxa, tu tem um trabalho, tu ganha bem, tu faz, né? É o que todo mundo quer, trabalhar com aquilo que ama e ganhando bem, e tem a igreja né, por trás, botando a mão na tua cabeça, né? Tem toda a corte e tu quer sair disso, né? Te perder, ir Uhum. para onde? Mas Sim. ele não tinha liberdade, né? Nesse contexto, para fazer o que ele queria. O Mozart morreu com 35 anos. Muito novo, né? Imagina, É. 35 anos, né? E é nada, né? Se a gente pensa, se a gente pensa nisso, olha o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo. Mas também, né? O cara começou a compor com 4 anos, né? Sim. E eles começaram, daí até que eles começaram a fazer turnês, né, pela Europa,
com sempre o pai e a irmã, né, e eles começaram a ganhar dinheiro com isso, mas a vida dele foi bem conturbada, assim, porque ele sempre se sentiu muito preso, né? Quando ele foi para Viena, até que ele conseguiu ir para Viena, avisaram ele, cuidado. E isso é muito atemporal também, né? Ele disse, cuidado, porque tudo é modismo. Tu realmente quer sair do teu trabalho fixo, né, da corte, música por encomenda, porque tu sabe que tudo é modismo. Ah, Viena era, né, o lugar, a capital, onde tudo acontecia, mas e quando passar o teu sucesso? Como é que vai ser? Tá disposto a essa vida? E ele foi, né? Ele foi, e engraçado que ele não era tido como um gênio, né? Na verdade, ele só foi reconhecido mesmo como um gênio, como um músico, né, que fez a diferença depois que ele morreu, né? Como a maioria, né, nessa época, né? Que achavam ele muito revolucionário. Tem um termo que ele usa no livro, o Norbert Elias, que ele fala em outsider, né? Ele era um estrangeiro que tinha também costumes diferentes daquele lugar. Então ele era um marginal, né? Ele era a pessoa que estava à margem. Mas ainda assim, ele fazia. E mais, a música dele era uma música de protesto, né? Ele colocava nas óperas dele, ele colocava nas composições dele protestos, né? E claro que isso não era muito bem visto. Tem uma ópera que se chama A Flauta Mágica, que é uma, né, das mais conhecidas e que é uma composição de protesto, e ele está falando sobre o iluminismo, né? Que a gente tem que olhar para o iluminismo, que a gente tem que abrir a cabeça, né? E ver as coisas novas que estão acontecendo. Imagina, no século XVIII, né? Eles estavam ainda muito arraigados a questões, né, que não eram tão revolucionárias quanto ele queria. Então, o Mozart realmente ele é uma inspiração, né? E agora dá para entender, se a gente pensar nesse contexto, por que a música dele é tão forte, né? Eu acho, assim, ela tem umas entradas, eu não sei, né? Não sou música, mas a gente percebe ali que tem uma energia, ela tem uma vibração forte, né? Eu acho que reflete justamente essa personalidade dele. Outra coisa que eu até estava comentando, que eu escrevi aqui para não me esquecer, essa coisa, né? Essa questão de sempre quando as pessoas querem inovar, né? Acaba sempre que elas sofrem preconceito. E aí a gente vê, olha só, isso não é só naquela época, né? Hoje em dia acontece a mesma coisa. E lendo o livro eu comecei a perceber que essas conexões entre emoção, estrutura, visão de mundo, política, elas acontecem desde sempre naqueles contextos, e a gente pode até pensar que talvez hoje pessoas que não estejam sendo levadas tão a sério, digamos assim, será que elas vão ser levadas a sério só depois que elas morrerem, como aconteceu com Mozart? Né? Então, isso a gente só vai saber depois, e provavelmente isso vai acontecer, né? Eu acredito que não, porque hoje nós temos a rede social, né? Então, ela faz tudo acontecer de forma mais acelerada. Mas eu acho que também, por conta da rede social, talvez é tanta informação disponível que pode passar batido. Né? Pode passar batido, de repente, uma pessoa, alguém, digamos, com traços de genialidade, com ideias diferentes, enfim, né? E de repente aquilo ali possa morrer na casca, entre aspas, né? Para um grande público, digamos assim. Mas eu acho que não vai se perder em função da internet, né? Que a internet hoje nos traz para todo mundo, em todas as áreas, uma democratização da coisa do se vender profissionalmente, se vender pessoalmente, né? Então, que por um lado tá facilitado, né? Imagino eu. E antigamente não tinha isso, né? Antigamente, para uma informação ir para um lugar, talvez ela fosse de carroça a cavalo, né? Até chegar tinha que ser manuscrito, enfim, né? Tinha todo quando não se perdia, né? Um delay, quando não se perdia, quando não era queimada, incendiada, né? E por aí vai, né?
Então acho que Tem um filme, pela né? questão Tem um da época, filme. né? Tem um filme da vida dele, né? Tu já viu? Olha, eu vi o Amadeus, mas eu não sei se não tem um outro que é mais, que aprofunda mais. Eu vi o Amadeus, que é aquele filme mais popular, que tocou, enfim, teve na TV aberta. Eu acho que eu assisti umas 4 vezes até esse filme, né? Que É tem legal, aquele né? Pra personagem lá do conhecer. Post, né? É exatamente aquele personagem do Post lá. Isso. Então é o Tá, mesmo que eu vi. né? É legal, assim, Tá. esse filme dá pra gente ter uma ideia, assim, né, de como era a vida dele, né? Legal, esse filme é bom, assim, para dar para medir, né? Sim. Que aqui. Tá, e aí eu comecei enfim, essa apresentação, essa contextualização toda aí, histórico-social, né? Eu fiquei pensando, sabe, aqui naquela frase dele, e fico pensando em quantas vezes as pessoas não passam, né, por isso. Mas aí a questão da música, né? Eu comecei a levantar a questão, isso tudo faz dele um gênio? O fato dele querer ser, na tua opinião, tá? Agora, assim, para entender, assim, para a gente trocar Uhum. uma ideia. Sim. O fato dele sair da cidade, querer ser um músico autônomo, não desistir da produção dele, mesmo as pessoas dizendo que aquilo não prestava, que aquilo ele não ia ganhar dinheiro, que aquilo não era aceito, né? Isso, na tua opinião, faz dele um gênio? Ou é a música em si, a criação, a composição? Ou é um todo? O que que tu acha dessa? O que que tu acha que é a genialidade dele nesse ponto, do teu ponto de vista? Não, eu acho que a questão da genialidade, ela está diretamente ligada à prática musical dele, que era permanente, né? Então, o fato de ele querer quebrar algumas regras e querer fazer aquela aventura fora da cidade, eu entendo assim como uma forma de que assim, ó, ele não estava entregando a obra dele da maneira mais integral possível, como ele gostaria, né, para a corte, digamos assim, né? Então, ele não ia conseguir botar para fora nas obras, né, e nessa visão de mundo, ou talvez no protesto dele, tudo que ele gostaria naquele ambiente, né? Porém, essa questão da genialidade, ela vai sendo construída, na minha opinião, ela vem sendo construída desde os 4 anos, 5 anos, quando ele já começa a compor, né? O fato de compor com 4 ou 5 anos não estabelece a genialidade. Estabelece uma capacidade de criar alguma coisa nova, alguma coisa diferente do que já se ouvia, né, na época ou que se tocava. E a partir dali ele vai desenvolvendo, né, através de inúmeras obras, né, essa tal genialidade, que ela demora talvez para surgir em função de que são muitos elementos para serem analisados no ambiente musical, né? O que ele queria dizer com todas aquelas informações, como tu dissesse assim, aquilo que tu sente com a música dele, né? Eu acho que a genialidade está ali. Como é que ele toca a tua alma? Como é que ele toca o teu coração com aquela sonoridade, com aquele ritmo, com aquela combinação de acordes, as harmonias, as melodias todas que ele definiu para a obra dele, né? Então eu acho que tá por aí. E outra, ele pegou o momento ali, como tu citou antes, daquelas mudanças sociais, mundiais que estavam acontecendo. Então ele pegou o olho do furacão, né, do que seria, daí que é o que chama de período clássico, né, mas dentro da música. Por que é chamado de música clássica, né? Porque era uma mudança para coisas um pouco mais harmoniosas e equilibradas para aquele momento. E isso foi digamos assim, como é que é a palavra? Deixa eu pensar aqui. Eles utilizaram como referência a arte clássica grega e romana, antiga. E é por isso que se chama música clássica, por ter
característica semelhante, a característica de harmonização, né? Então, aí ele pegou esse ambiente todo, né? E muito provavelmente essa questão de ele querer quebrar algumas regras não tenha desenvolvido a genialidade em si, né? Ajudou pela obra musical, porque ele deve ter tido muita influência também de quem veio antes dele, por exemplo, Bach, que veio antes, né? E que também foi considerado um gênio depois de morto, etc e tal, mas o Bach aceitou as condições da época, né? Ele era um cara que ele produzia música para a igreja. Todo final de semana ele tinha uma liturgia nova composta inteira, né? Nunca repetia o repertório, né? Então, eu vejo assim, e tem uma resposta dele, que eu até separei. Deixa eu achar rapidinho aqui, ó. Que um amigo dele perguntou para ele, né, sobre essa questão de genialidade, enfim, e a resposta do Mozart foi o seguinte, ó. As pessoas pensam que a arte é algo que vem fácil a mim, né? Aí diz, eu dedico todas as minhas horas em que estou acordado a uma única composição. Né? Até ficar como ele sentia que devia, né, ser o resultado final, né? Ele era um artesão da música mesmo, né? 100%. Né? Tá. Porque também por começar tão novinho, né, com 3 para 4 anos praticamente, já fazer, então era música o dia inteiro, né? E o pai dele tinha uma rigidez, uma disciplina, né? Para ele aprender tudo que tinha que aprender e dos melhores compositores que vieram antes, as técnicas, enfim, né? Tudo que abordava a questão do aprendizado da música. E acho que aquilo ali foi tomando, né, a mente dele assim de uma forma a criar depois esses processos criativos, né? E ele entregar para a humanidade, né, tudo que ele fez de bom aí. Sorte nossa, né? Amém. Sabe que eu fiquei pensando, né, nisso que você estava falando, e eu acho que essa saída dele de Salzburgo para Viena foi muito importante, né, enquanto amadurecimento do menino Mozart, né, para ele realmente, já depois numa idade adulta, ter consciência disso, né, tudo que você comenta. A sensação que eu tenho, assim, é que ele, né, tipo, ele sabia que a obra dele era boa, ele tinha segurança e ele queria mostrar aquilo, ele não queria deixar de lado, Sim. né? Sim. Né? Me dá essa sensação, assim, queria Mas cortar com esse sistema de uma forma autêntica, não de uma forma soberba. De uma forma autêntica. Né? Então, eu acho que aí entra a necessidade dele dessa liberdade, né? De querer expor, né? Querer expor e expor para mais pessoas, né? Por isso a busca da capital e de outros ambientes que ele pudesse realmente espalhar mais, né? Mas Agora isso entendo assim como uma busca interna, né? Uma coisa dele se realizar por esse lado, né? Pelo lado artístico, né? Digamos, estrategicamente profissional não, mas artisticamente sim, né? E ele era uma criança mais fragilizada também, ele tinha algumas doenças, assim, ele tinha uma saúde que não era, né? Ele tinha algumas. Sim, tinha. Me dá a impressão que ele realmente, assim, na impressão não, ele realmente conseguiu utilizar o tempo de vida dele muito bem, né? Se a gente pensar por todos esses lados, pelo legado que ele deixou, né? Sim, aham. Agora eu me tiro uma dúvida do que você estava falando. Falou que, olha só, vê se eu entendi. Ele não era considerado, musicalmente falando, ele não era considerado gênio, porque ele nasceu com essas habilidades. Ele era criativo quando era pequeno, mas ele não era gênio. É isso? Uhum. É isso. Tá, então tu quer dizer assim, se um aluno chega para ti, tá? Tipo, eu, que tenho duas mãos esquerdas, eu não tenho habilidade nenhuma manual. É horrível, nada, tá? Tá. Se eu chegar ou, né, enfim, uma pessoa chega, eu não sei tocar, não sei nada. Mas aí eu começo a treinar, eu começo a me dedicar. E a partir disso, eu crio lá um negócio extraordinário.
jura, né? Enfim, vamos botar aqui no campo da... Por eu ter superado isso, isso é considerado uma genialidade? Ou assim que eu quero dizer, qualquer pessoa pode ser criado um gênio. Aí eu cheguei, pronto, a pessoa está com meio uma dislexia aqui. Qualquer pessoa pode se tornar um gênio? Olha, Com dedicação, né, no caso. eu acho que assim, ó, eu acho que gênio ainda assim fica num grau, numa esfera muito superior ao humano. Tá? Eu acho que, que através disso que ele falou, de estar totalmente dedicado a fazer aquilo, a prática daquilo, né, faz ele fazer as coisas cada vez melhor. Né? Um progresso orgânico, né? Um pouquinho por dia. E eu acho que o gênio é um conceito de quem está fora dele, de quem está vendo de fora e está muito impressionado. Só que como é que tu vai dizer que alguém é gênio com parâmetro em quê? Né? Com parâmetro em quê? Né? Assim como, saindo um pouquinho da música, né, muito se fala do Thomas Edison, né? O gênio, tá, mas ele mesmo diz, eu errei 1000 vezes até acertar a primeira lâmpada, né? E daí, mas foi ele que se intitulou gênio? Não, foi o fora, né, o externo, né? Então acho que assim, que é uma coisa que talvez as pessoas não enxergam o trabalho que tem por trás. Qual é o bastidor do artista, qual é o bastidor do músico, do inventor, né, do engenheiro, enfim, até chegar ou até estabelecer ou mostrar alguma coisa relevante, digamos assim. Né? Então, me parece que tem alguns aspectos. Acho que não diria Mozart um gênio inalcançável, porque tem gente que não gosta dele. Né? É verdade. Mas a obra musical dele, ela tem bastante consistência, ela tem conteúdo, né? Mas ela é daí apenas comparada com o que veio antes. Então ela está pensando numa linha do tempo, ela é uma parte de um processo evolutivo da música como um todo. Que naquele momento era a música clássica. E aí era ele que estava naquele lugar, fazendo as coisas. Mas hoje ela ainda é considerada, né, ela continua tendo o mesmo patamar que tinha antes. Continua, claro, porque ela contribuiu diretamente, né? Pode ter certeza assim, ó, toda a música clássica, mas vamos pegar a música erudita, mas é porque clássico é só um período. Antes tinha a Renascença, depois tinha o Romantismo, enfim, né? Mas são todos períodos que levaram a música ao momento de hoje, né? Pelo menos em alguns aspectos, né? Sim. Então, o que me parece assim que é mais um desenrolar das coisas, né? Dessa arte em si, das composições, das obras, né? Porque senão a coisa do gênio pode ficar assim, ó, tá, o cara inventou, mas provavelmente ele não tenha inventado tudo, né? Mas ele pode ter a partir daquilo que ele absorveu como estudante de música, depois como intérprete de outros compositores, transformado aquilo nas obras dele, né? E provavelmente o impacto dele é o mesmo impacto que tu cita que sente. E aí vamos dar o rótulo para ele de gênio, porque mexeu aqui no meu coração, eu saí com lágrima do concerto. O cara é um gênio. Né? Não, é importante, né, a gente ver. Eu te perguntei isso assim porque eu vejo assim, 99%, 98% dos meus alunos querem medicina, né? Um curso difícil e aí tem essa questão, né, de que tem estudantes que eles são estudantes. Eu sempre digo que tem uma diferença entre ser estudante e ser aluno, né?
o estudante ele não é passivo, né? O estudante, ele, claro que cada um tem as suas características, mas o estudante, ele busca, né, chegar nessa genialidade, sem dar o nome de genialidade, mas assim, seria o auge do passar no vestibular, né, nesse sentido. Sim. Uhum. E eu vejo muito isso, que muita gente desiste, porque também houve coisas assim, tu vai fazer por que tu vai estudar tanto? Faz uma coisa mais fácil. E esquece, né? E às vezes as pessoas esquecem que por trás de qualquer objetivo tem uma busca. É um percentual, assim, baixo, né? Aquele aluno que senta e consegue resolver e não precisa estudar muito. E tem que ser um prazer, né? E eu acho que a música, eu acho que a gente já tem alunos em comum, né? E Sim, a tivemos. música, assim, né? E a música eu acho muito importante, assim, porque ela desenvolve também eu não sei dar os nomes exatamente, mas ela facilita muito o estudo, a organização do aluno na hora de estudar algo ali que é super racional, né, de organização mesmo, porque relaxa a mente de alguma forma. E aí eu quero pedir um espaço, posso ler a tua legenda, a legenda que tu colocaste naquele post? Claro. Eu achei ótimo, eu já falei, escreve muito bem, Duda escreve muito bem. Olha só, Obrigado. E aí eu queria a partir disso, tá? Pensar o seguinte, se a pergunta, tá? A gente bebe da liberdade de Mozart, das suas composições? Será que aquela liberdade, agora eu tô falando um tom mais poético, assim, né? Mas assim, a liberdade que o Mozart tinha, ou que ele queria, que ele buscava, né, para compor, nós ouvindo, a gente ouvindo ele, né, fazendo as coisas, ouvindo as músicas dele, será que a gente bebe, entre aspas, dessa liberdade, dessas composições? Porque esse insight que a gente busca, né, para um problema, para uma questão, as composições, as coisas, as ideias que vêm quando a gente está com a mente relaxada, isso serve para tudo, né? E essa tua legenda, ela vai muito no encontro disso. Olha só, escrevesse assim, né? A criatividade musical muitas vezes dispensa regras, formas ou racionalidade. Vai de cada um conforme sua experiência, conhecimento e a intenção que queira dar à composição. Mas o que esse relato de Mozart nos mostra, a psicologia e as novas ciências do desenvolvimento humano comprovam cada vez mais, é que um corpo e uma mente relaxados são essenciais, pois se tornam verdadeiros recipientes para os processos criativos e as novas ideias aflorarem. Através da repetição dessa rotina, tornam-se cada vez mais naturais em cada pessoa. E eu achei isso sensacional, porque aqui tu aborda a questão da criatividade, né? Que era o que eu perguntei ali no início. Essa criação, né? O processo criativo, né? Muitas vezes a gente quer chegar, né? Que nem no caso, tu quer chegar no final, tu quer passar na prova, tu quer não sei o quê, tu quer entender. Mas o processo criativo, ele é muito importante para chegar nisso. E o processo tem que ser bom. E para o estudante, seja de música, seja de sociologia, seja do vestibular, enfim, tem que gostar do processo. Mas o gostar do processo, não quero isso. Não, a gente aprende a gostar do processo. A gente tem que entender como é que é o processo fica bom e a gente tem que se sentir livre dentro dele. E isso que eu achei demais, porque no momento que o processo ele fica interessante, tu não briga mais com ele, né? Tu relaxa e a coisa vem. Mas tu tá respondendo lá um problema de matemática. Quando tu relaxa e tu para, tu vai, até tu ouve uma música, enfim, mas tu põe a tua mente num outro nível vibracional, sei lá. Isso. Às vezes a resposta vem e fala, nossa, mas eu não vi isso. Eu acho que eu tento trabalhar muito isso em sala de aula, sabe? Muito mais, às vezes, do que o conteúdo, é mostrar como a gente pode fazer um processo legal para chegar no nosso objetivo. Porque o processo tem que ser bom. E aí eu fico muito feliz quando os alunos mandam mensagem. Felipe, acertei tantas. Eu não achei que eu fosse conseguir isso. Mas é porque entendeu o sistema. Que o sistema não pode ser teu inimigo ali naquele caso, né? Porque tu é o teu próprio sistema de construção e o sistema criativo. E para cada aluno é diferente, né?
Como é que é a tua experiência com os teus alunos em relação a isso? Tu vê essa diferença? Tipo, cada um tem uma personalidade, aprende diferente, ou tipo assim, a técnica é igual para todo mundo e como é que é na música isso? Porque para mim É, não funciona assim. Cada aluno tem um aluno que lê mais, tem um aluno que tem mais, não é tão atento, então o exercício tem que ser dado a explicação diferente, né? Tem gente que é uhum. mais áudio, tem gente que gosta mais da escrita. Como é que é para ti isso? Bom, é assim, ó. Cada aluno é uma pessoa diferente, é uma personalidade diferente, com uma educação diferente, com um gosto musical diferente, né? Com uma formação cultural, social diferente, né? Então tudo isso vem junto da pessoa, é a personalidade dela, né? Mas o que acontece? As ferramentas que são entregues são as mesmas, né? Mas daí o desenrolar, o que cada um faz é que muda, né? Como é que cada um consegue expressar através daquela técnica já pré-estabelecida, que já está há 100 anos, né, confirmado que funciona, etc e tal, né? Porém, cada um responde de um jeito diferente. Eu digo, responde tocando, por exemplo, né? Então, tem muito disso aí, né? E isso a gente pode ver, por exemplo, vale para o planeta Terra inteiro, né? Porque a informação que a gente dá numa sala de aula de música aqui em Caxias ou aí em Porto Alegre, né? Ela não é diferente daquela que é dada em Berkeley, que é uma das maiores escolas de música do mundo, né? Uhum. A questão é que como que cada um processa aquela informação, né? Uhum. E aí a questão da criatividade, isso é sempre batata. Ninguém diz assim, ó, do nada veio uma melodia aqui, ó, professor. Não, né? Sempre foi aquela pessoa que conseguiu tirar às vezes um fim de semana, porque o que acontece? A maioria dos alunos hoje eles estão procurando a aula de música mais como um hobby, né? Então, para acrescentar aquele momento de relaxar, de tocar uma música que gosta, alguns para aprender mais coisas, né? Se aprofundar além daquilo que já conhece, enfim, né? Então, aí nesse processo, né? Nesse processo individual, né? Essas informações que são entregues não são diferentes, né? E aí, desculpa que eu tinha perdido o gancho ali. Então, quando alguém vem assim com uma ideia nova, é porque ele sentou um tempo para praticar, né? Não foi do nada. Esse que é um engano, porque às vezes o pessoal, pensando do lado da música, eles jogam assim a música como uma coisa muito especial, né? É tão especial aquilo que é inalcançável. E não é o caso, né? Não é o caso. Todos ralaram muito, pode ter certeza, né? Em todas as áreas, em todas as épocas. Que é o que o Mozart fala ali, né? Passa todo o tempo dele acordado pensando em música. E aquilo faz tipo uma engrenagem mental, né? Funcionar e dar uma ideia, não gostei, vai outra ideia, escreve, não gostei, né? E uma coisa assim que eu gosto de usar com os alunos é se eles tiverem condições de se gravarem tocando, né, ou quando eles estiverem no processo criativo, que eles não tenham medo de errar e que eles deixem tudo registrado, né? Que, por exemplo, vira o rascunho musical, né? Então ele pode, às vezes um trecho de uma música não serviu, mas um trecho menor ali está bem interessante. Recorta e usa e vai adiante, né? Então, e tu vai conectando elementos, tu tem elementos rítmicos, tu tem o que a gente chama de intervalos, que é a diferença entre as notas, a velocidade da música, enfim, são várias coisas, né? Mas não tem uma situação que alguém chegasse e dissesse assim, do nada, não, né? Com ninguém, na verdade. Né? Com ninguém. Tudo é um trabalho, né? Tudo é um Tudo é um trabalho. artesanato, né?
por exemplo, ó, eu acabei lembrando aqui de uma história. Tinha o Jimi Hendrix, né? Na década de 70, quer dizer, ali, Woodstock, ali, final da década de 60, década de 70, enfim. E ele foi considerado um cara que revolucionou a guitarra, né? Porque ele fez coisas diferentes, né? E que para aquele momento lá foram um destaque, né? Gigante, assim, para a música, tá? E numa determinada situação lá, o Eric Clapton escutou ele tocar. Olha só, o Eric Clapton, né? Escutou o Jimi Hendrix tocar e ficou assustado. E comentou com um amigo dele: o que eu vou fazer da minha vida? Com um cara desses no palco? O que eu vou fazer? Né? Agora, né? Mas assim, aí o Eric Clapton também não se acomodou, né? Seguiu a sua carreira, fez o seu caminho, né? E se transformou no que a gente conhece até hoje, né? Incrível, né? Gosto de... Fez participação em álbum dos Beatles, né? Tem toda uma história aí, né? Conta aquela história que a gente estava falando outro dia, que a gente estava abordando a questão de canalizar, né, o pensamento e de como é possível a gente reconstruir uma habilidade. Era do Slash que você estava falando? Não era do Slash. Qual era o guitarrista que teve sim. Foi o Steve Vai. Né? É o Steve Vai. É porque o Steve Vai é o seguinte... Conta essa história, essa é boa, né? Ele há pouco tempo ele teve um problema nas mãos e precisou fazer uma cirurgia, né? Só que ele ficou com o braço na tipoia, né? E o braço direito aqui onde o guitarrista segura a palheta, né? Para tocar na corda. Então a parte de gerar o som na guitarra é toda a partir da mão direita. E na mão esquerda, então ele faz os solos, os acordes, enfim, tem todo aí o posicionamento, né, da parte harmônica do instrumento e tal. E aí o que ele fez, né? Período de pandemia e tudo mais, ele lá com o braço da tipoia, ele compôs uma música e gravou inteira, né, só com a mão esquerda e o braço na tipoia atrás do instrumento. Imagina! Uma música de mais ou menos uns 6 minutos. Né? E todo o movimento aqui perfeito. Né? Então, o que acontece? Quando a gente toca apenas com essa mão, aumenta um pouco o esforço para gerar som na corda do instrumento. Né? Então, tu imagina, ele teve que remodelar a cabeça dele para procurar fazer as mesmas técnicas, os efeitos que são característicos do estilo dele, né? E sem essa mão, onde ele tem que palhetar a corda para produzir um som. Aqui ele fez todo o som acontecer através da mão esquerda. Demais, né? Aí assim, ó, todos os comentários que eu vi, ninguém falou gênio, né? Mas todos falaram o melhor de todos. Né? Por quê? Porque a gente sabe o trabalho que dá resolver esse negócio. Pode ser genialidade no sentido assim de, poxa, o cara realmente extrapolou as regras, extrapolou o normal da coisa, né? Mas o processo de composição dele é o mesmo, não mudou, né? Ele, como tu falou, ele desenvolveu uma habilidade nova, né? Enfim, ficou uma coisa de louco. Ficou muito bom. Isso é incrível, né? A nossa capacidade, e eu acho que nesse momento não é o tema aqui, mas esse momento de pandemia, né? Não é o tema, mas todo mundo está passando por ela juntos, né? Em diferentes formas, né? Claro que não está igual para todo mundo, mas talvez nesse momento, e eu ouço isso muito, assim, pelas pessoas estarem mais reclusas também, de elas estarem percebendo habilidades novas.
Eu vejo Uhum, alunos falando, porque estão mais, talvez, introspectivos e percebendo uma maneira de estudar diferente, uhum. né? Então tem muito essa troca, assim, de ideia, de como a gente estuda, né? No plantão a gente fala muito isso, sempre tem algum comentário, algum aluno que vem falar, nossa, eu não achei que eu fosse render, mas eu aprendi a fazer isso nesse período. Esse aprendi, o que que é? É estudar de uma forma que ele nunca tinha pensado, né? Tá, Porque para então, ele era melhor. então aí entra a palavrinha que eu acho que é fundamental para todos os casos, né? Estratégia, Isso aí. tá? Uhum. Tem estratégia de estudo, porque cada pessoa absorve a informação de um jeito diferente, como tu falou, né? É. Então, tem aquela pessoa que ela é mais sensitiva, a pessoa que é mais visual, a pessoa que é mais auditiva, né? Então, a maioria do pessoal que quer tocar um instrumento, naturalmente o ouvido já está funcionando um pouquinho acima dos outros sentidos, né? Mas eu pego aquela informação que vale aqui para Caxias, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul e que é igual lá nos Estados Unidos, e eu passo para ele, ele vai absorver diferente É. que uma outra pessoa, né? Porque ele vai depender do tempo, né? Ele vai ter o tempo dele de absorver e de maturar a informação, né? E depois vai ter o jeito dele, o modo dele de transformar aquela informação, que vamos pensar assim, é um amontoado, né, de coisas abstratas, de sons abstratos. Como é que ele pega aquela informação e transforma em música? Aí é estratégia, Olha né? só. Porque o conteúdo é o mesmo. E aí tu vê caras que estudaram a mesma coisa, um tá tocando numa banda X, outro tá tocando em outra banda, e a forma de tocar e de executar é totalmente diferente, né? E E, estratégia tem que ter para tudo, né? Estratégia a estratégia tem gente que ter tem para que. tudo. E tem Uma uma vez eu coisa, brinquei com né? um amigo, a gente estava terminando uma passagem de som num show, e aí estavam falando amenidades lá, né, na hora da janta, enfim. E aí alguém falou alguma coisa lá, criticou as coisas ordenadas, aí eu comentei, cara, eu tenho estratégia até para lavar a louça, né? Se não começar e não terminar do jeito que eu acho, né, não vai dar certo. Mas isso é pessoal, né? É individual. Cada um faz a Só, sua. só tu lava a louça na tua casa, então, porque se alguém lavar, tu vai não tá direito. Não, não, já. Aí nessa questão de convivência a gente vai amenizando esses Ah, contrastes aí numa boa. sublima as técnicas. Mas é verdade, né? E essa questão de estratégia, ela está muito ligada a autoconhecimento, né? Porque por mais que outras pessoas, o professor é sempre um tutor, né? Eu sempre acho que o professor, ele apresenta o conteúdo, mas quem estuda é o aluno, né? Por quê? Porque Sim, justamente ele tem. Então, eu acho assim, a gente mostra os meios possíveis. Ó, que legal, tem essa ferramenta, isso, isso. Mas quem chega na estratégia perfeita, né, ou no caminho, no melhor caminho, é o aluno, né? Seja em que área for, mas sim. isso requer autoconhecimento, né? Isso Também, é também. importante, né? Né? Porque Claro. tu tem que saber, né? Isso com o tempo vai ficando melhor. Isso é muito bom de envelhecer, né? Isso é muito bom de Sim. envelhecer, porque tem que ter uma coisa boa, né? Porque a gente vai aprendendo quais são as estratégias que são melhores pra gente e a gente consegue resolver as coisas de uma forma mais fácil. Tu percebe isso? Claro, com certeza. Senão E vai me estar diz uma sempre dando coisa, tiro para tudo que é lado, né? Vai ficar garimpando coisas e aí tu te perde, né? E né? perde energia com isso também, né? E deixa eu te perguntar uma coisa que também eu vi que tem vários, eu não tô conseguindo, eu tô olhando aqui no outro lado, que eu olho para cá, porque eu tô olhando os comentários, tem uns comentários bem Tá, legais aqui. sim. Tem muito aluno, né? Tem várias pessoas, eu não sei se são teus alunos também, mas assim, dentro dos teus estudos aí, da tua trajetória, tu acha que tem um som
tá? Que ele ajuda no estudo, na concentração? Ou tu acha que isso é muito pessoal? Tipo, a pessoa gosta de um tipo de música, aquela música vai ajudar ela no estudo? Ou assim, pelos Uhum, teus estudos, ou assim, tem alguma música, algum som, alguma que possa ajudar os alunos nessa parte de concentração, assim? uhum. Não, eu acredito que cada um tenha que buscar o seu, né? Porque na hora de um estudo, por exemplo, já que tu citou esse processo, né? Ele vai precisar de alguma coisa que ajude ele a se concentrar naquele conteúdo, né? Então, algumas coisas, eu não diria uma coisa específica, mas muito provavelmente a questão da música erudita, da música clássica ou da música mais calma, ela vai facilitar, né, uma concentração, um entendimento maior do que, por exemplo, tocar um heavy metal ou um samba, digamos assim, né? Porque elas têm ritmos e tensões mais agressivas, né? E aí pode contribuir para uma desconcentração, enfim, uma perda de foco. Coisas específicas assim não tem, eu não diria e nem sugiro, né? Mas Uhum. tem aquelas que podem dar certo para uma pessoa e não dão certo para outra, né? Isso varia muito. Como tu fala de Mozart, né? Pô, dá super certo para ti, né? Mas é o que? Tem a questão da vivência, né? Como é que tu sente aquilo e como é que isso aí funciona para ti. Para mim, por exemplo, não dá certo. Como eu sou músico, eu não vou ficar curtindo a música para ler um livro ou me concentrar, porque eu vou entrar em processo de análise. Uhum. Então, para mim, funciona diferente, né? É. Eu vou ficar analisando a música, né? E não vou entrar no contexto, né? É, Ou, é né? interessante. Né? É Então, interessante isso. mas eu acredito que varia de pessoa para pessoa, né? Porque vai ter aquele estilo, ou aquela música, o som, como tu falou, às vezes a busca por um som também pode ser um caminho, né? Engraçado, né? Teve um profissional aí da área de saúde que nós fechamos uma parceria e ele quer fazer música com meditação guiada. Então ele me chamou para fazer o fundo musical para ele, né? A primeira, pô, meditação guiada, isso é muito específico, né? Que não é para estudo, é meditação. Então a pergunta que eu fiz para ele, qual é a frequência? Qual é a frequência sonora, né? Qual é a frequência que dá certo, né? Que funciona para esses casos? Ele disse, ó, é a frequência na faixa dos 500 Hz. Sim, beleza. Já me deu uma penca de informação só com, aliás, de possibilidades só com essa informação, né? Porque aí É, eu descobri que nesses 500 Hz eu tenho uma faixa de notas que eu posso usar que não fogem dessa frequência e eu posso jogar essas notas e escolher sons, né, para gerar aquele fundo musical pretendido por ele. eu ia pedir para tu traduzir, mas tu já traduziu. O que que eram os 500? Aí tu falou as notas que ficam ali. Tem agora, eu vejo muito no YouTube, e eu uso até, eu acho legal, às vezes funciona, às vezes eu fico meio irritada, mas em geral funciona, que são os binaural, né? Sim, E, aham, e às vezes eu coloco, tem milhares de páginas, né? Nem sim. sempre funciona, tá? Mas assim, funcionou bastante, sabe? Acalma minha gata, por exemplo, quando ela tá gritando, miando. Ela Olha gosta de ali. ouvir música, ela medita, sabia? Eu ponho uma música de meditação, ela fica calma. É verdade, eu não fico tanto Acredito? quanto ela. E Sim. acalma o bicho, assim, ó, ela fica sereníssima. Mas É esses, porque os aquela binaurais, frequência funciona para ela nesse sentido, né? né? Eu tenho que Aquela saber frequência funciona para ela, eu tenho que saber qual frequência funciona para né? mim, porque eu vou te dizer que às vezes está difícil. Eu vou ter que descobrir qual é a minha frequência. Mas é legal, né, esse projeto aí das músicas da meditação guiada, que tem, né, tem ali a frequência que funciona para. Interessante isso, né? É isso aí. Porque ele vai ter que deixar um som constante de fundo dentro dessa faixa de frequência, né? Uhum.
E em cima disso vai entrar uma outra frequência, que é a voz dele ditando o texto, né? E ela tem que harmonizar com aquele fundo musical, né? Para gerar o resultado que ele pretende, né? Porque tu não vai criar uma sonoridade ruidosa, né, para um projeto desses, né? Isso sim é uma coisa bem específica. Eu tô lendo aqui, ó, eu acho que a tua irmã dizendo, eu acho que é ela dizendo, deixa eu ver ó, estudei ouvindo as músicas tocadas pelo Duda. E sempre Olha ali, ó. e funcionou, viu? Ó, fica a dica, viu, Duda? Tem que disponibilizar as músicas para o pessoal estudar, então. Eu tava vendo aqui o que o pessoal tava escrevendo, viu? Mas, ó, é importante, Sim. né? Tem muitos médicos, né? Vários médicos já me falaram que, contando seus processos, assim, que eles fazem, né, cirurgias dentro do bloco cirúrgico, ouvem música, que aquilo ajuda. Tem um médico específico que uma vez eu fiz na faculdade, eu entrevistei, assim, era para um trabalho, e ele comentando que quando ele entra no bloco cirúrgico, coloca, né, já sabem, coloca música. Que, em geral, ele não lembra do processo. Ele faz a cirurgia, mas ele fica tão imbuído daquilo que quando termina, ele fica. Ele não lembra exatamente, sabe? Sim. Tamanha concentração que a música dá. E é sempre a mesma música, mas é sempre. Agora eu não lembro, tá? Mas era uma música erudita. Era sempre a mesma. Todas as Isso é cirurgias importante. Assim. Isso é importante. Porque esse é o aspecto da estratégia. O que faz o cérebro dele entrar numa frequência tal que ele consegue concentrar para o trabalho ouvindo aquela música específica. Entendeu? Se ele mudar de música, vai atrapalhar ele. É a estratégia que a gente volta ali, lá no post, da repetição. Repete a estratégia que dá certo. Repete a estratégia que dá certo. Né? Que daí tu cria, né? Tu cria aquele ambiente interno para a coisa sempre funcionar a partir daquele resultado. Né? Quando eu comento com os alunos até que quando eu comento até assim que muitas vezes a gente tem que estudar não sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, porque na hora da prova tu pode pegar uma situação muito adversa, tipo, pode ser um calor de 40 graus, ou pode ser um frio num lugar que não tem ar-condicionado, não tem ventilador. Então, sempre dou essa sugestão, não estude sempre num lugar muito confortável, porque o teu corpo, ele acaba se moldando aquilo ali. Quando tu precisa fazer a prova de fato, talvez tu esteja numa situação muito adversa, né? Que tu não consiga. Então, isso também é um tipo de estratégia de guerra, né? Eu, por exemplo, quando eu estava estudando vestibular, há 1000 anos atrás, sabe para onde é que eu ia estudar? Eu ia para o shopping, para a praça de alimentação. Porque aquele barulho, ele me deixava mais concentrada do que o silêncio. Sim. E aí, toda vez que eu ia estudar no shopping, é que eu tenho um problema, né, daí também. Porque assim, eu não sei se deu para perceber, mas eu sou uma pessoa que falo pouco, né? Tu sabe. Então, o problema de ir pro shopping era encontrar muita gente, né? Aí acabava com o meu estudo. Mas se eu não falasse com ninguém, mas só o ambiente, o barulho, era muito importante, era quando eu mais rendia. Porque no silêncio total eu não conseguia estudar. Tu vê, né? É a tua estratégia, é o teu funcionamento. É como que tu funciona para esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, é diferente de pessoa para pessoa, né? Sempre vai mudar. Né? E eu acho que a gente... Eu lembrei aqui de um caso, também há muitos e muitos anos atrás, antes de fincar o pé para valer na música, né? Eu fiz mecatrônica. E aí, eu lembro que tinha um rapaz de uma outra turma, que era a turma que ia se formar, né? E aí eles tinham muitos trabalhos práticos para fazer nos laboratórios lá da mecatrônica lá, né? Onde é o do prédio lá das aulas. E às vezes a gente passava lá, ele estava mega concentrado, pensa, ele estava lá com um braço mecânico, tendo que mexer, fazer movimentos e tal, e ele operando, programando, né, o robozinho lá, ouvindo
Metallica. Olha, Né? E era o jeito dele. Né? eu tenho, Então, vai de cada um, né? eu tenho um amigo que faz o bebê dormir, a filhinha dele, ouvindo Metallica. Tu E ela vê. Né? dorme, Sim, ela dorme. é, Então, né, isso é bem relativo, né? Mas, sim. enfim, essas questões, né, que a gente abordou, né, eu não sei se quanto tempo tem, mas eu acho que já está quase no... Olha, eu não estou recebendo nenhum aviso aqui de que vai de contagem regressiva, então Pois é, né, porque eu tô achando já, estranho, já porque passou. olha só, são 9 horas. Eu não sei, gente, se É, vocês quiserem que a gente fique aqui até às 6 da manhã, a gente sempre acha assunto, porque a gente sempre acha assunto. Então a gente pode ficar, né, até às 6 da manhã e tal, conversando, não tem problema. Mas achei estranho. Ah, vai ficar gravado, né, Duda? Isso aqui. pretendo, se eu descobrir aqui como é que faz. Ah, não me diz isso, aprende a gravar esse negócio, pelo amor de Deus. Não, já Já me tô aqui perguntaram, com, vai ficar gravado? Vai com ficar a matéria, gravado? Um monte vai, de gente. vai. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Senão a gente faz de novo. Não, mas essa aqui, Tá? ó, vamos dar um aviso, ó. A gente iniciou essa, tá? Com essa questão do Mozart, para unir, né, essa questão da sociologia com a música. Então a gente vê essa questão das humanidades, enfim, abriu esse assunto. Mas essa é a primeira. Teremos outras. Inclusive, se vocês quiserem dar opinião, de sugestões, a gente tem algumas coisas em mente, né? Mas vocês podem dar sugestões sobre outros assuntos dentro dessa temática, né? Dessas duas áreas, Claro. né? Dentro Aham. das ciências sociais, filosofia e música, que a gente pode abordar, porque o objetivo é a gente fazer esses encontros, assim, para dar uma leveza, né, com assuntos que são sérios, mas que são assuntos que são bons, né, e que podem nos Sim, ajudar em questões difíceis da nossa trajetória, né, principalmente no que a gente, exatamente, no é. que, nesse público mais assim que são os alunos que estão se preparando para as provas, que estão passando por algumas dificuldades em função desse momento também, né, Aham. ajudar nessa concentração, assim, e algumas dicas, né, que sempre são bem-vindas, assim, e ouvir a experiência dos outros é muito bom, né, essas questões que a gente trouxe desses ícones, né, Sim, sim, claro, são inspirações, né, porque são gente como a claro. gente, Uhum. e isso é muito importante, né. Agora que tu falou, eu lembrei aqui, ó. Por exemplo, tem um outro guitarrista, o Joe Satriani, né? Ó, a Erika disse que tá gravando, tá? Ah, que bom. Ainda bem que tem alguém nessa casa que grava, que sabe fazer, ó, viu? Então tá. Vai, desculpa. É, Não, tranquilo. Certa vez, né, perguntaram também sobre o processo criativo dele, né? E tu vê, ó, o Joe Satriani, ele foi professor do Steve Vai, esse que quebrou o braço. Tu ouve Uhum. os dois tocando, são sons completamente diferentes. São conceitos musicais diferentes, né? O guitarrista do Metallica também foi aluno dele. Tu ouve ele tocar, é o estilo, né? Porque aí tem a personalidade. Ele usa a ferramenta da música, mas joga a sua personalidade em cima, né? Então, aí certa vez perguntaram, ele tinha feito um álbum, não me lembro qual dos álbuns foi que ele tinha feito, acho que era Crystal Planet, alguma coisa assim, né? Que foi uma fase de transição dele, né? Também dentro da carreira dele. E aí ele diz assim que ele imaginava, por exemplo, como é que seria no espaço, né, o trânsito das estrelas. E ele pensava nesse movimento visual, ele imaginava aquilo e ele colocava as notas musicais nos riffs, no solo dele, que pudessem representar aquele movimento, né? Olha só. Isso é um processo criativo, é estratégia, né? Aí uma vez ele teve no Jô Soares, e aí ele tocou um solo lá de blues rock, assim, bem, bem complexo, né? E aí Uhum. o Jô Soares perguntou, você tem um pacto com o diabo, né, para tocar desse jeito, né? Aí ele assim, com aquela cara de paisagens, assim, não, eu só pratico muito,
né? Volta ao Mozart, né? A prática, 24 horas por dia, ou enquanto está acordado, né? Então, e isso também acontece muito, porque, por exemplo, tem muitos, dentro da música, né? Tem muitos artistas consagrados, músicos também, solistas, instrumentistas, enfim, que talvez não tiveram o aprendizado musical tradicional, né? Mas eles sentam e praticam. E eles conseguem encontrar os mesmos caminhos, resolver os mesmos problemas sem estudo, mas fazendo, né? Em cima da prática. Isso é importante tu falar, porque tem muito aluno que vem diz assim, eu vou ler a apostila, eu vou ler a teoria, e é isso, tá. Tá, e os exercícios, eu vou lá e cobro. Fez exercício e tal. Ah, mas eu li a teoria. Eu falei, não adianta. O dia da prova, ela não é oral. A prova é escrita. Exercício. Esse daí eu fico falando, que nem no futebol, né? O cara lá tem que chutar no gol. Ele vai ficar chutando o dia inteiro no gol se ele tiver. Ah, mas eu já sei como chuta, tá? Mas vai continuar chutando. Sim. É a prática, né? Esses dias eu escutei um podcast, não sei se tu conhece alguma coisa do Lair Ribeiro. Sim, já ouviu falar? Que me apresentou anos atrás, muito tempo atrás. Tá, tá bom. Aí ele falou uma coisa assim, ó. Aquilo que cai na prova não cai na vida. Né? Então isso aí eu achei é exatamente isso aí, né? É exatamente isso aí. Eu adoro fazer prova. Eu sou a louca da prova. Eu adoro elaborar a prova. Agora é aula online, né? Mas quando eu entrava com a folhinha embaixo do braço, o pessoal ficava assim. Mas é que eu gosto de fazer prova. Eu gosto assim, eu gosto daquela coisa de... Eu perdi um tempo fazendo... Isso foi uma coisa que fez com que eu fosse... me empurrou assim para dar aula, sabe? Não foi uma decisão, meio que entrei nisso assim, mas porque eu comecei a me divertir fazendo prova. E eu gosto de fazer, de construir a prova. Mas porque eu desenvolvi estratégias. E aí, quando eu comecei a ver que, na verdade, eu ia fazer as provas dos concursos, as coisas, e eu não queria de fato passar, entendeu? Eu passava, mas não queria passar. O que eu queria? Eu queria estudar a prova. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar isso para alguém. Foi aí que eu comecei a dar aula. Porque eu acabei me apaixonando pelo processo, sabe? A didática da prova. Que nem assim, as provas de vestibulares, né? Tem que sentar e estudar, que nem esse aluno que diz isso, eu vou ler só. Não dá. Tem que sentar e entender aquele exercício. No vestibular, cada banca é diferente. Cada banca que constrói aquela prova, ela é diferente. Se tu não entende com quem tu está lidando, tu não consegue. É como tu ir para uma entrevista de emprego. Tu tem que saber onde tu está indo, com quem tu está lidando, né? E quando tu começa a fazer isso e, poxa, tá legal isso aqui, eu tô conseguindo entender a prova, eu tô entendendo os macetes, aí tu vê que tu não precisa ser o tal do gênio, só para fazer um fechar que a gente falou no início, tu não precisa ser o gênio para passar no vestibular. Tu tem que entender o macete. Tu tem que entender onde é que está o nó. Tu tem que entender a estratégia. E não tem nada mais legal na vida do que entender as estratégias. Sim. Sabe? Porque é um negócio que tu acaba mergulhando naquilo e vira um jogo. Quando o teu estudo vira um jogo, que tu entende, olha só, essa questão é assim por causa disso. Que essa banca que construiu a prova desse jeito. Tu faz o que tu quiser. Os alunos riem quando eu falo isso, mas é verdade. Só que, claro, não é uma coisa assim. Tem que sentar e fazer, né? Sim. Então, a dinâmica de aprendizado, né? De tu entender. Por isso que eu acho que esse é o papel do professor. Uma coisa que já aconteceu contigo, que tu estuda para aquilo tu passar adiante, porque desmistifica aquela ideia de que é uma coisa horrorosa, que é difícil. Porque não é. Pode ser trabalhoso. Né? Porque tu tem que... É trabalhoso como qualquer coisa que tu quer fazer bem feito é trabalhosa. Não tem nada de graça, sabe? Tudo demanda um tempo e uma dedicação. Mas não dá para dizer que é impossível.
E aí, quando tu pega o ritmo, aquilo não é um problema mais. O que eu acho que falta é o pegar o ritmo. Quando o aluno, em qualquer área, tá? E acredito que na música seja assim também, agora, pegar o ritmo, né? Até um trocadilho, né? Boa. Quando tu pega o ritmo, tu vai, né? E aí o vestibular não é mais o problema. Eu acho que o aluno que está muitos anos tentando passar é porque ainda não entendeu ali o nó, sabe? Quando tu entende o nó, eu acho que flui. Imagino que na música deva ser a mesma coisa, né? Uhum. É por aí. As estratégias elas podem variar de pessoa para pessoa, mas elas são fundamentais para fazer esse desenrolar das coisas, né? Por exemplo, um assunto que é um dos mais complicados, né? Ou mais difíceis aparentemente é o tema, é uma disciplina chamada de improvisação, né? Então o que vem a ser a improvisação, né? Aí eu sempre abordo com o aluno da seguinte forma, ó, improvisação, ela, a grosso modo, ela é uma composição em tempo real. Tu tem que fazer na hora. Tu não tem tempo, né? É real time, né? Então, se ela é uma composição em tempo real, o que tu tem que treinar para fazer bem em tempo real? Composição, criatividade. Tu tem que treinar esse processo para ele se instalar dentro de ti. E aí, na hora do vamos ver, né? Aí na nossa linguagem a gente chamaria de jam session, quando alguns músicos se reúnem para tocar livremente, que daí vem o improviso, né? Aí tá com aquela bagagem lá registrada, a sua biblioteca de frases musicais, né? Enfim, para poder usar na hora do improviso. Né? Então, por exemplo, voltando à história do Mozart, tem uma cena no filme que ele vira de costas pro piano, deita e toca assim, sem olhar pro piano. Né? Não sei se tu lembra dessa cena. Faz tempo que eu vi, eu não lembro. Olha, isso não é improviso, isso é treino. Com certeza ele se exibiu com aquela segurança que aparentou no filme, porque ele treinou muito aquilo. Mas ele treinou no quarto, né? Horas e horas. Né? Ele não chegou e fez aquilo de primeira, é impossível. Tá? Não tem. Mas daí pro olho que vê a primeira vez e fica impressionado, chama de gênio. Né? Mas não estava lá acompanhando aquelas 8, 10 horas por dia dele sentado estudando, né, lendo partitura, o pai dele ali em cima e tal. E tem todo esse trabalho por trás, né? E em todas as áreas são assim, né? Tem, claro. Só tem. Por isso que também é bem importante a gente escolher bem o que a gente quer fazer, né? Porque o trabalho vai ter também. Olha que pergunta legal aí do Michael Posa, ele é um aluno meu. Ó, não é a busca por atalhos que está contribuindo para a falta de gênios em todas as áreas? Olha, acho que é, Michael, acho que é, hein? É um bom porque a velocidade que o mundo está andando hoje, ela criou aquele senso de imediatismo. Né? E como tem muita coisa pronta, né? O pessoal não quer ter aquela, né, suar a camisa, enfim. Né? Tem uma frase aqui, ó, que eu separei aqui de um ator, John Cleese, não sei qual é o filme que esse cara deve ter feito. Diz assim, ó, criatividade não é um talento, é uma forma de agir. Ou seja, é prática, prática, prática. Né? É isso aí. Criatividade é uma forma de agir. Isso. Ótimo. Ai, Duda, mas eu acho que nós podemos ir encaminhando para o fim, né? Já estamos a 1h20 falando. Caraca, pois é. Tu fala, hein? Nossa e o Instagram gostou, né? Ai, gostou da gente. Nem botou o reloginho ali, nem colocou o reloginho para terminar. Tu viu que ótimo.
A próxima a gente fica 5 horas. Mas assim, teremos uma próxima, ainda não sabemos exatamente a data, né? Fala, Mas Alcione. você... Hã? Desculpa. Não, só dei um alô aí para um amigo aí que me chamou ele. Tem gente entrando, né? Ainda, ó. Tem. Mas assim, quem quiser também deixar sugestões, porque isso vai ficar gravada no teu Instagram, né? Vai ficar no teu. Então, Uhum. quem quiser dar alguma sugestão, quiser saber algum assunto, né, que quer trazer à tona que sejam dessas áreas, a gente pode incluir numa próxima também, né? Se fechar com todo o contexto aí que a gente também está pensando, né? Claro, claro, com certeza. Estamos abertos. Mas Vamos então tá, Duda. Essa desenrolar. a nossa parceria de 20 anos quase. Agora nos tempos modernos com live, né? Mas assim, espero que tenha ajudado quem está aí assistindo sobre as técnicas, sobre esses macetes, né, que cada um pode aplicar dentro das suas áreas, muitas vezes dentro das suas empresas, né, estratégias Perfeito. de recursos humanos, tudo isso é trabalhado junto, assim. Então, são assuntos, sociologia, música, né, eu digo dentro dessa questão de ensino, elas têm muito a ver, elas podem muito colaborar com várias áreas, né? Uma porque Uhum. ajuda nessa parte desse desenvolvimento, a concentração, criatividade, e a ciência social como um mecanismo de compreender o bastidor, né? De o que está acontecendo e o que eu posso melhorar para isso, né? E não Sim. só o conteúdo em si. Uhum. Então, a gente vai continua nessa linha. Mas obrigada, quero te agradecer. Só fechando um link aí que tu falou de pegar a sociologia, né? Sobre a questão do Mozart, que também o processo criativo dele e a aparente rebeldia dele, ela está diretamente ligada ao momento que ele vivia naquela época. Então Total. não foi do nada, né? Então quer dizer, a questão do ambiente, né, também configura um aspecto no desenvolvimento dessas habilidades ou do processo criativo de qualquer pessoa, Exatamente. né? Acho que eu Isso é comentei bom. contigo aquele exemplo, né, de que se Albert Einstein tivesse ficado amarrado numa árvore, ele teria sido o cara que foi, Pois né? é. Ou seja, tolhido, né? Cheio de talento, mas tolhido da possibilidade de aprender, de estudar, de fazer suas práticas, suas experiências. Nunca ia É. ser quem foi, né? Por isso que a gente tem que lembrar e prestar muita atenção nisso, e que é super importante, né? Essa questão de ser revolucionário que ele era, estava dentro daquele contexto, né? Como eu comentei ali, quando ele fez a flauta mágica, ele fez uma analogia ao iluminismo, né? Uhum. Então, querendo trazer essa questão do clássico, né? Que comentaste que é um retorno, o renascimento, né? Que está ali entre a Idade Média e a Idade Moderna, é esse renascer de todas essas questões que a Idade Média colocou por água abaixo durante 1000 anos, né? Sim. Então, nunca, em nenhum momento, a gente vai estar desligado do contexto histórico-social que a gente está vivendo, Sem chance. independente, né? Sem chance. Então, muitas Sem vezes chance. isso pode nos barrar, mas e também pode nos impulsionar, dependendo do contexto Sim. histórico que a gente está. Né? Claro. Então, não tem como a gente fazer uma análise sem contextualização. É. Em qualquer área. Pegando exemplos que eu acho que a maioria do pessoal que está nos assistindo aqui já conhece, se tu pegar Elvis Presley e Beatles, foram duas marcas, né, dentro da música, não chegaram ao status de gênio, mas pela época deles e pelo contexto social, né, das décadas de 50, no caso Elvis, e 60, no caso os Beatles, né, as coisas que aconteciam lá favoreceram e vice-versa, né, o trabalho deles, né, É, ajudaram a contextualizar a forma como eles fizeram as obras deles acontecer. Né? O Elvis, né, a década de 50, então é um pós-guerra, o cara que era militar, bonitinho, né, todo irreverente, era uma coisa que precisava, a sociedade, talvez americana, precisava daquilo naquele momento.
né? Na década seguinte, sai o cantor individual, bota 4, né, ao mesmo tempo, Beatles, né? Aí vira a invasão britânica, várias bandas, boy bands e tal, né? E década de 60, Guerra Fria, Homem na Lua, Woodstock e tal. Tudo tem contexto social envolvido, né? Tudo, tudo. E é muito legal fazer essa análise para a gente entender, né? Tudo. Por isso que a É, gente não pode também julgar determinadas situações, se a gente não analisa o que estava acontecendo por trás, né? sim, sim, sem dúvida. Então tá. Thaís, eu Obrigada que pela conversa. agradeço a toda. Não, que é isso, tu abrilhantou todo o contexto aqui da live. Foi É, demais, não, tá? agradeço muito Obrigado aí pelo convite e e vamos desenrolar isso aí para novos encontros e o pessoal que tiver a fim de nos acompanhar aí e pode esperar por novidades, teremos em breve. né? Então, uma boa noite, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Valeu, Cuidem-se. pessoal. Até mais. Vamos ouvir Obrigado uma por nos música acompanhar. agora. Vamos Isso. ouvir o filme. Não, vamos ver o filme. Vamos ver o filme para depois ver, para depois discutir, para ver se realmente fecha, se vocês têm a mesma opinião da gente sobre essas coisas aí. Ah, pois Certo? é, isso é importante, cada um vai ter uma percepção, né? Pode ser Sem o dúvida. início de uma próxima discussão. Muito Um legal. abraço, então. Uma boa Beleza, noite. abraço. Valeu, pessoal. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Michael. Obrigado, Alcione, Lúcia, todo mundo que eu consigo ver aqui nessa lista. Cláudia, Alan. Valeu, galera. Valeu. Até uma próxima. Felipe, chegou no final, Felipe. Fica para uma próxima, hein? Abraço aí para todo mundo. Valeu.